Hoje o dia dos aposentados, o pessoal comemorando e nós também aqui para dizer que é motivo de confraternização, porque para chegar a uma idade e se aposentar no Brasil é um feito muito importante, né? Não é todo mundo que consegue, vá em face dessa legislação. Sabemos também que nem tudo é maravilha, nem tudo é alegria. Por um lado tem a alegria de estar vivo, de poder estar aposentado, mas por outro lado as dificuldades que são os reajustes, né? As dificuldades que são os valores, os cálculos. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre 3 mitos importantes que muita gente tem dúvida, né? Principalmente aquelas pessoas que se aposentaram e estão perto de se aposentar também. Isso vai servir para elucidar essa dúvida e mostrar mais ou menos como funciona essa situação. Mas antes de continuar, aquele pedido, deixe o seu like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E nunca esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que sempre tem umas indicações interessantes para vocês. Mas o importante a gente registrar é o número de aposentados, né? O número de aposentados hoje é em torno das pessoas que têm 65 anos, que são a idade dos homens, né? Isso tem uma faixa aí de 22 milhões de pessoas com essa idade. Isso tirado do IBGE. Mas quando a gente pensa, né, o número de pessoas, quando a gente baixa a idade para 60 anos, esse número sobe para 32 milhões de pessoas. Então é um número considerável, pessoas que estão aposentadas. Esse número ele tem crescido muito, de 2010 para cá ele praticamente aumentou 50%. Então tem uma situação muito interessante a ser analisada. E a cada dia que passa a população envelhece mais. Nós temos feito alguns vídeos falando efetivamente sobre isso. E a tendência é que esse número cresça cada vez mais, porque o índice de natalidade ele diminui, está diminuindo cada vez que passa o tempo. Antigamente era muita gente que nascia, mas agora é pouca gente que nasce, e essas pessoas que nascem elas vão envelhecendo, e a tendência é o número de aposentado crescer mais. Mas a primeira dúvida, né? Eu vou me aposentar, pessoal, normalmente fala, a grande maioria, né? E temos que registrar antes de falar sobre isso, que nós vamos falar aqui em termos geral. Sabemos que existem as exceções, mas em termos gerais, né? A regra, não estamos falando das exceções, porque senão esse vídeo ficava muito grande. Nós vamos abordar somente 3 partes, né, que as pessoas perguntam. Então, uma das dúvidas assim, muito comum, que é mito também, que a pessoa fala, eu vou me aposentar com o último salário. Na verdade não é isso, né? Na verdade, depois da reforma da Previdência de 2019, ela teve uma mudança. Anteriormente era calculado de 1994 para frente os 80 maiores contribuições, ou seja, então você pegava daqueles salários que era maior para poder fazer a base de cálculo. Agora não, agora você pega a média dos 100% do salário de contribuição. Então vai entrar todo o período contributivo e ser feita uma média. Dessa média é aplicada um percentual de 60% para 15 anos de contribuição, porque se não tiver 15 anos de contribuição, você também não pode se aposentar, é o tempo mínimo. E aí, se tiver 15 anos, 60%. E para cada ano que exceder esses 15 anos, você vai ganhar mais 2% percentual, que vai ser aplicado em cima da média. Então, em cima dessa média, você vai ter o valor que você vai receber efetivamente. Claro que se esse valor ele ficar abaixo de um salário mínimo, como ninguém recebe menos que um salário mínimo, não pode se pagar menos que o salário mínimo no Brasil, aquela pessoa ela vai acabar recebendo o valor de um salário mínimo, que é o piso para aquelas pessoas que efetivamente nesse cálculo fica abaixo disso. Outra dúvida também que as pessoas têm, né, porque muita gente pagava e tinha aquela vinculação antigamente com o tempo com o valor de salário mínimo, com as faixas de salário mínimo, então as pessoas pagavam sobre 1, sobre 2, aí tinha aquela escala de interstício, e muita gente ainda fica com isso na mente, né? Mas isso já foi desvinculado, essa situação. Hoje o pagamento ele é feito em cima do valor que você efetivamente recebe. Então ele não tem nada mais a ver com 1, 2 ou 3 salários mínimos. Na verdade é pelo valor que você pagar. Então você vai pagar esse valor. Eu recebi 2, eu recebi 3. Você vai receber sobre isso. No final, como eu tinha falado, vai haver uma média para saber o valor que você vai pagar. Importante a gente registrar que o INSS ele só paga o valor do teto da tabela, né, de desconto atualizado. E hoje está, se eu não me engano, R$ 7.786,02. Então não paga mais, também não desconta mais. Isso quer dizer que quem ganha acima desse valor, ele só vai sofrer o desconto até esse valor, e só até esse valor
é que vai ser levado para cálculo das aposentadorias. Então é muito interessante, né, a gente entender que se isso fosse como era anteriormente, naquela situação vinculada a salário mínimo, 10 salários mínimos hoje seria R$ 14.120 aproximadamente, né? Então esse era o valor que a pessoa iria receber. Mas a tabela, ela atualizada, ela só deixa descontar até R$ 7.786,02 e da mesma maneira ela só vai estar pagando hoje o valor máximo de benefício da aposentadoria previdenciária, esse valor que é de R$ 7.786,02. Então não é mais essa situação de vínculo com salário mínimo, você não vai receber se você pagar sobre 10 do... até porque, conforme eu expliquei aqui, você não tem como recolher nem na folha e nem no carnê, certo? Então, a terceira dúvida é com relação à questão da idade, de aposentadoria por idade. Muita gente acha, eu vou completar a idade e vou lá e vou me aposentar. Então, é assim que funciona. Eu completei 65 anos, no caso de homem eu me aposento, eu completei 62, né? Era 60, mas depois dessa reforma da Previdência de 2019, as mulheres teve uma transição e agora está valendo a idade de 62 anos para as mulheres. Então eu cheguei na idade, sou mulher, eu sou homem, cheguei na idade, eu me aposento? Não funciona bem assim. Ué, mas como não funciona, né? Aposentadoria por idade, muita gente tem essa ilusão de que somente completando a idade já pode ir lá pedir aposentadoria. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Na verdade, para você se aposentar, tem que existir contribuição. E não é só você contribuir 1 ano, 2 anos, 3 anos. A lei prevê 180 contribuições. E 180 contribuições nada mais é do que 15 anos. Então, se você chegar aos 65 anos para homem, aos 60 anos para mulher, e não tiver o tempo mínimo de contribuição, você não vai se aposentar. Tá certo? Você vai ter que continuar contribuindo até chegar àquele quantidade mínima para você poder se aposentar. E aquela questão do cálculo da aposentadoria nós já vimos nas dúvidas anteriores, naquilo que a gente falou, que é mitos anteriores. Aí vem aquela outra pergunta, não, mas eu conheço pessoas que têm já a idade, nunca trabalharam e acabaram se aposentando, estão recebendo. Bem pensado, essa situação é uma coisa também que as pessoas sempre falam, é muito comum. Na verdade, existe um benefício, uma assistência social do governo, que é chamado Lower BPC, né, benefício de prestação continuada, que ele é para duas categorias, né? É para idosos acima de 65 anos, né, 65 anos ou mais, ou deficiente. Então vamos tirar o deficiente e vamos colocar os idosos, porque é onde faz a equiparação do nosso tema, dos aposentados. Então, nesse caso, precisa ter 65 anos ou mais e não ter condições de se sustentar. E para isso, a relação que se faz é um cálculo, né, da renda familiar per capita não ser até 1/4 do salário mínimo, hoje 350 e poucos reais. Né? Então, tem que ser feito esse cálculo. Se tiver dentro dessa situação, tiver a idade e morar em condições humildes, né, não tiver condições de sustento, a família toda reunida, somado a renda, dividido pelo número de integrantes da mesma família, né, que moram sob o mesmo teto, e ficar até 1/4 do salário mínimo, aí sim, aí vai receber. Só que o BPC Lower, né, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício que ele só paga de janeiro a dezembro, não paga 13º. E se porventura, em algum momento, essa renda ela for ultrapassada, também perde o direito a receber o benefício. Já o caso da aposentadoria, não. Então, em comemoração ao Dia dos Aposentados, esperamos ter ajudado a elucidar algumas dúvidas, tanto para quem já está aposentado, quem está perto já de se aposentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.